Graças a Deus pelos louvores que já ouvimos nesta manhã, já quase à tarde, né? Eu gostaria de convidar você a ler comigo um versículo na palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de João, capítulo de número 1, que diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Louvado seja Deus. E o verso 5 diz assim: E a luz resplandece nas trevas, não prevaleceram contra ela. E a luz, diz assim, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Louvado seja Deus. No primeiro versículo, que vai dizer assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. A palavra do Senhor, ela está afirmando claramente que o Verbo divino é Deus. O Verbo é Deus. A palavra que estava no princípio, a palavra de poder, a palavra que criou todas as coisas, que criou os céus, a terra, o mar, que criou a expansão, que é o que a gente chama de céu, né? Quando você olha para cima, você vê a expansão. Então, o que estava no princípio, desde o princípio, com Deus, que dá-se o nome de Verbo, está nos afirmando que Jesus Cristo, ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Ou seja, a palavra de Deus, quando fala de Verbo, fala da natureza da palavra de Deus, a palavra que tem poder. Porque se você for, meu querido, lá para o início da palavra de Deus, lá para o livro de Gênesis, você vai ler e vai ver lá a criação de todas as coisas. E você vai ver também que o Senhor Deus, quando ele começa a criar as coisas, ele diz assim: haja. A palavra que o Senhor Deus usa para que venha acontecer as coisas, ou criar, fundar o mundo, a terra, as estrelas, o sol, a lua, todos os planetas, inclusive o planeta Terra, né? O Senhor vai usar sempre a mesma frase: haja. O Senhor vai usar isso: haja luz, por exemplo, né? O Senhor, ele usa apenas essa pequena palavra, haja, e tudo ali vai acontecendo, né? Mas quando chega, podemos falar do ser humano agora, quando chega na parte a qual Deus, ele vai criar o homem, a semelhança da imagem do Senhor, aí o Senhor Deus, ele não vai usar a palavra haja. Aí o Senhor Deus vai fazer o homem com as suas mãos.
O Senhor Deus, ele vai fazer ali com suas mãos uma mistura ali, usando barro, né? E ali ele vai formar como que um boneco, digamos assim, e ele vai soprar nas narinas, né? E ali vai se tornar o quê? O primeiro homem do mundo. Então você vê que todas as coisas que o Senhor criou, ele vai dizer assim: haja luz, haja terra, haja separação da terra, do mar. Ele sempre vai usar a palavra haja. Mas quando chega o momento do Senhor criar o homem, a sua imagem e semelhança, ele cria com as suas mãos. Ou seja, há uma delicadeza maior na parte do Senhor em criar o homem. Por quê? Porque o homem é obra-prima das mãos do Senhor, né? Apesar de muitas das vezes o homem não reconhecer isso, mas vale lembrar que o primeiro homem do mundo foi o Senhor que fez com suas mãos. E ele diz assim: façamos. O Senhor usa essa palavra: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Se o verbo divino, Jesus Cristo, se ele não estivesse lá neste momento, o Senhor Deus ia falar, por exemplo: eu vou fazer o homem a minha imagem e semelhança. Mas como Deus, ele não estava só, Jesus já estava ali desde o princípio, porque ele é eterno e sempre foi. Ele disse assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então o homem é imagem e semelhança do Deus vivo. Então medite nesta palavra. Aleluia, louvado seja Deus. Quando fala no Evangelho de João que no princípio era o verbo, certo? Está falando exatamente de Jesus Cristo, tá certo? O verbo que se fez carne e habitou também entre nós. Então nós queremos falar deste verbo e esperamos que nessa rápida reflexão você entenda qual o objetivo do Senhor Deus em fazer o homem a sua imagem e semelhança, né? Vamos um pouco meditar só em algumas palavras que Deus ele sempre teve o plano de salvação desde o início, desde o princípio de tudo. Podemos ver que quando o Senhor Deus ele cria o homem, e o homem juntamente com sua mulher Eva, né? Adão e Eva, podemos perceber que ali houve a desobediência a Deus. Por causa disso entrou o pecado no mundo, né? Por causa disso entra o pecado no mundo. Deus vira as costas para o homem? Não. Deus não vira as costas para o homem, não. Pelo contrário, o Senhor Deus se preocupa com o homem, com o ser que ele criou. E o Senhor Deus se preocupa a ponto de ver como é que estão, apesar de já saber, né, do que tinha acontecido, de que eles tinham pecado, tinham desobedecido a palavra que Deus os deu, porque o Senhor disse: olha, tem um jardim imenso e vocês estão nele, tá? Então vocês podem comer de tudo quanto tiver aqui no jardim. Porém, há uma árvore e um fruto a qual vocês não podem comer, porque no dia em que vocês comerem desse fruto, certamente vocês morrerão. Então, até aí tudo bem. O homem era um ser que nem ia morrer. Era um ser que não ia sentir dor. Era um ser que seria eterno, por exemplo, né? Isso seria se tivesse tido obediência.
como não houve obediência da parte do ser humano que Deus criou, então o pecado veio ao mundo, certo? O pecado entra no mundo. E através de Adão, todos os homens que nascem ou que vieram a nascer, certo? Tornam-se pecadores desde quando nasce, né? Desde quando nasce, porque tem pessoas que acham que, por exemplo, uma criança não tem pecado. A criança nasce do pecado. A criança é um ser inocente? Sim, é. Mas, por conta disso, já nasce sim, veio do pecado, né? Basta você refletir como é que uma criança ela é gerada. Então, é isso daí, tá certo? Se é que você está entendendo. Mas se o Senhor, Ele é bom, Ele é misericordioso. Chega um tempo em que tudo torna-se muito pecaminoso na terra, em todo o mundo, em toda a humanidade. E o Senhor Deus, Ele vai se arrepender de ter criado o ser humano. E Deus resolve destruir o mundo, destruir a terra, destruir todos os seres viventes, incluindo tudo mesmo, não só os seres humanos, mas todos os seres. E o Senhor manda Noé criar uma arca, né? Uma arca, e manda Noé sair pregoando a palavra do Senhor e dizendo, olha, o Senhor Deus, Ele vai destruir o mundo com um grande dilúvio e todos vão morrer. O que acontece? O que acontece ali é que as pessoas caçoam daquele idoso, né? As pessoas dizem, não, você está caducando, não tem perigo, nunca choveu, e não é agora que vai chover. Sim, porque nunca tinha chovido na terra até então. Havia sim já plantações, agricultura, sim, já com certeza, mas subia um vapor da terra e não vinha da expansão que você conhece como céu. Então realmente não tinha ainda chovido. Porém aquele povo não deram crédito à palavra de Deus, a qual Noé saiu pregando. E todos foram desobedientes, salvando-se só apenas Noé e a sua família. E veio o grande dilúvio e destruiu toda a terra, certo? Então isso foi o aviso que Deus deu para Noé. E hoje Deus está avisando claramente às pessoas. Podemos ver isso por meio de programas de rádio, por meio de homens de Deus que pregam a palavra do Senhor, que falam sobre o arrebatamento da igreja, que é um assunto que a gente quase não ouve mais falar, mas o Senhor Jesus, quando Ele foi para os céus, quando Ele foi sucinto aos céus, quando Ele subiu aos céus, Ele disse, olha, eu vou, mas eu voltarei para levar a minha igreja, eu voltarei para levar o meu povo, um povo adquirido, um povo que eu comprei com o meu sangue. Ou seja, apenas reflita nesta palavra. Você é alguém que foi comprado pelo sangue de Jesus? Ou você ainda está imaginando, está em cima do muro? Ou você não sabe o que você quer para a tua vida? Sim, porque a decisão é de cada um, certo? Nem Deus obriga ninguém a ser crente. Porque ser crente é isso e aquilo outro. Não. Ser crente é quando você declara para o mundo que você quer ser de Jesus, que você quer ser salvo na pessoa bendita de Jesus. Então, é isso ser crente, certo? Não é uma religião, uma religiosidade, não. Ser crente é você ter certeza que Deus enviou o seu Filho amado para dar a vida em troca da tua vida, mesmo sem merecer, sim. Mesmo sem merecimento algum, Ele fez isso por você, tá certo? Então medita nesta palavra no dia de hoje.
Medita porque Jesus é bom, Ele é maravilhoso. Louvado seja Deus. Eu agradeço a você, meu querido, em nome de Jesus.